Glórias a Deus, graça e paz. Vamos orar, mas antes Deus quer falar com você. Nós estamos hoje na sexta-feira da paixão. Você sabe o que significa, o que aconteceu na sexta-feira da paixão? Aconteceu que tinha um homem que ele era um homem como eu e você, na carne ele era um homem. Ele estava o dia todo sendo chicoteado, furado, botaram uma coroa de espinho, pregaram ele numa cruz. Isso foi numa sexta-feira da paixão. Por que estava fazendo aquilo com aquele homem? Por sua causa. Era você, era eu, e era você quem devia estar lá no lugar daquele homem. Aquele homem, ele tinha um nome, Jesus, e um título, Cristo. Cristo quer dizer sofredor, sofrimento. Mas lá no espírito dele, ele era Deus. Deus estava lá na cruz encarnado, pagando pelos seus pecados. Isso é o significado da sexta-feira da paixão. Ele passou o dia sendo maltratado. Quando foi por volta das 15 horas, Brasil, ele morreu, entendeu, meus amados? E no sábado ele foi ao inferno resgatar os eleitos do tempo de Noé, e no domingo ele ressuscitou. Ele está vivo. Lá em Isaías 53, 5 está escrito assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisadas fomos sarados. Ou seja, Jesus, ele foi castigado no nosso lugar, pelos nossos erros. Diz que ele foi castigado no seu lugar. Diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Então, aquele homem estava lá na cruz, pagando pelos seus pecados. E as pessoas, a maioria absoluta das pessoas ainda recusam, ainda ignoram, deixam para lá. São duras, são insensíveis em relação àquele amor, o amor de Deus. Deus amou a você, a mim, a nós, de tal maneira que deu o único filho que ele tinha para morrer a nossa morte, sendo castigado pelos seus pecados. Está escrito lá no Hebreus, Deus dá duas ordens a você. Hebreus 12, 2. Se você ainda não é evangélico, faça isso aqui que Deus está falando. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A Maria disse assim: abençoada a irmã Maria, você sabia que nós evangélicos somos os que amam verdadeiramente Maria? A maioria das pessoas que não são evangélicas, elas amam Maria, mas só de boca. Mas nós evangélicos amamos, porque Jesus, ele liga o amor, atribui o amor à obediência. Quando você obedece, você ama. Então, Maria diz: faça tudo o que ele mandar. E o que ele mandou? Creia em mim. Creia em Deus e creia em mim. Então nós obedecemos Maria. E nós, evangélicos, somos os que vamos morar com Maria. E os outros não. Porque eles olham para Maria, ao invés de olhar para Jesus. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar é crer, é ter esperança, é adorar. Nós não adoramos Maria, adoramos Jesus, como ela mandou. Entendeu? Ele é autor da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à direita do trono de Deus. Diz que
ele suportou a cruz por você. Aí ele diz, olhe para Jesus. Agora ele diz, considere, pois, aquele que suportou tais contradições pelos pecadores contra si mesmo. Ele disse, considere Jesus, olhe para Jesus, crê em Jesus, confesse e receba como Salvador, porque foi ele, não foi José, nem Maria, nem Pedro, Tiago, João, Francisco, Aparecida, Graça, nenhuma fez nada por você. Só Jesus. Por isso que diz, olhe para Jesus, considere, oh meu amado, como as pessoas, por isso que as pessoas sofrem muito. Ontem eu estava evangelizando e encontrei uma mulher que teve um AVC toda torta, a mão não abre. Você quer, aceita uma oração que eu ouvi a palavra de Jesus? Não, não. Meu amado, Jesus já sofreu todo o sofrimento que aquela mulher está sofrendo. Mas as pessoas são insensíveis, são duras de coração, por isso é que sofrem muito. Lá em Jó 9, no versículo 5, ninguém que se endureceu contra Jesus teve paz. Toda pessoa que rejeita, que não olha, que não considera Jesus, ela não tem paz aqui, não tem saúde, e quando sair daqui, tem um lugar, lago de fogo e enxofre esperando a alma dela, que queima eternamente, chamado Sheol, Hades, inferno. Portanto, meu amado, você que ainda não creu, ainda não olha, ainda está enrolado, ainda está metido com religião, olhe para a sua vida, olha o que eles fizeram por você, nada. Se tivesse feito por você, você não estava sofrendo em vão. Confesse e receba Jesus como seu Salvador, assim diz o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu venho neste momento clamar ao meu Senhor, ajude esse homem nessa sexta-feira da paixão, ajude esse homem, essa mulher, essa jovem, Senhor, ajude a ele olhar para Jesus, a considerar Jesus em seus corações. Eles consideram um mito, um ídolo, um santo feito pela mão dos homens, mas não conseguiram considerar, nem crer, nem olhar, nem respeitar, nem amar o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Ajuda, meu, para essas pessoas, porque é da vontade do Satanás que eles estejam presos, Pai, no estado de incredulidade que eles vivem hoje. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Graça e paz.